Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Hoje eu vou estar lendo com vocês 2 capítulos. Nós vamos estar encerrando hoje o livro de Samuel. E foi muito bom, viu? Aqui está dizendo assim, olha, muito bom, nós aprendemos demais aqui que nós devemos obedecer ao Senhor, custe o que custar. Nós não podemos tomar decisões precipitadas. Decisões precipitadas causam danos, causam sequelas. E aqui no capítulo 30, o rei Aques, ele deu a cidade de Ziclag para Davi morar com os seus os homens que o acompanhavam, que era só homem desprezado pela sociedade, eram homens que ninguém dava nada por eles. Então aqui, gente, quando Davi, no capítulo 29, o rei Aques manda ele voltar para casa, porque eles iam lutar contra os israelitas. E lógico, evidente que o rei não falou isso, nós vamos lutar contra os israelitas. Eles falaram assim, os soldados falaram: rei Aques, como que você faz uma coisa dessa? Davi, ele é mega fiel ao rei Saul, como que ele vai lutar contra eles? Dispensa Davi, manda Davi embora. E rei Aques mandou Davi voltar. Tudo tem um propósito de Deus, gente. Nós temos que entender o propósito de Deus. Naquele momento, Davi falou assim: não estou entendendo, rei Aques. Por que você está me rejeitando agora, me mandando voltar? Por acaso eu fiz alguma coisa errada? Mas muitas vezes a gente quer discutir, quer saber o porquê. Porque muitas vezes nós somos rejeitados. Eu já passei por vários momentos de rejeição nessa minha caminhada desde os 13 anos, estou com 64. Rejeitada em todas as áreas da minha vida. Eu fui rejeitada, porque eu sou uma pessoa que dou muito palpite e eu estou alinhando isso na minha vida em nome do Senhor Jesus. Se for da vontade do Senhor, eu vou continuar dando palpite em nome de Jesus, mas eu sou uma pessoa que amo ajudar, tem meus defeitos, né? E aqui Davi, ele era uma pessoa muito carismática e ele era uma pessoa que amava Deus, mas ele teve que buscar refúgio entre os filisteus. E aí ele ia ajudando o rei Aques. E o rei Aques estava tão assim, eufórico, feliz com Davi, que o chamou para lutar contra os israelitas. E os soldados falaram: lógico, rei Aques, que ele não vai lutar contra seu povo. Ele era mega fiel a Saul. Não, manda voltar para casa. Aí que eu vejo o propósito de Deus, meu amado. Porque quando Davi chega aqui no capítulo 30 de Samuel, quando ele chega a Ziclag, ele chegando ali, Davi e seus homens, eles levaram uns 3 dias para chegar a Ziclag. Já os amalequitas, não foi os filisteus. Os amalequitas haviam invadido e ferido Ziclag e tinham colocado fogo lá em Ziclag. E levaram as suas 2 mulheres que ele tinha, Abigail, que ele tinha, que era viúva do... Ai, gente, agora fugiu a memória. Ela era viúva daquele homem de coração duro que morreu de infarto. E levou a outra mulher dele, que era a Ainoã, né?
Então, quando Davi chegou lá, o povo estava chorando muito, porque eles destruíram a cidade e eles queriam apedrejar Davi. E Davi estava muito chateado também. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram muito. Também, igual eu falei que sentia, e Davi estava muito chateado. E o povo, ao invés de incentivar Davi, o que o povo quis fazer? O povo queria apedrejar Davi. Apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura. Eles estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, porque seus filhos foram levados, e das suas filhas. E todavia Davi se esforçou no Senhor, porque naquele momento o povo queria apedrejar Davi. Que Davi também estava sofrendo, levou tudo dele também, né? E aqui Davi, no capítulo 31, é provavelmente que tenha sido um ataque de vingança por causa das incursões de Davi contra eles, conforme lá em 27:8, que está falando assim, olha: e subia Davi com seus homens e deram sobre os Gesuritas, os Gessitas e os Amalequitas. Então era um contra-ataque aí, né? E aí, gente, apesar da angústia e exaustão, Davi usa essa ocasião para fortalecer-se no Senhor, e ele se esforçou no Senhor. Mesmo que estejamos passando, meu amado e minha amada, por momento de angústia, nós temos que buscar refúgio em Deus. Já o povo também, provavelmente os soldados, usam a energia da sua angústia para fazer ameaça de apedrejamento a Davi. E aqui no verso do 7-8, talvez o Salmo 25 tenha sido escrito, sido composto nessa ocasião, porque reflete a confiança de Davi em Deus em momento de grande perigo e crise. Quem estava com ele era Abiatar, que escapou. Vocês se lembram? Abiatar, quando ele escapou, enquanto Saul mandou matar todos os sacerdotes, Abiatar conseguiu escapar e foi se refugiar com Davi, porque Saul mandou massacrar todo mundo. Doeg massacrou todo mundo lá em Nob, e ele fugiu, e ele juntou-se ao grupo de Davi. E aqui, meu amado, do 9-6, quando fala assim, Ribeiro de Besor, 19-24, né? Quilômetros a sudeste de Ziklag, isso somado aos 80 quilômetros que tinha viajado desde Afeca, porque eles estavam lá em Afeca, preparando para invadir, né? Invadir a nação israelita. Eles não tiveram, como a cidade deles havia sido queimada, tiveram que partir com pouco ou nenhum descanso e suprimento. A exaustão dos homens era muito, muito grande, mas Davi aproveitou aqui que esse Abiatar estava lá, e ele consultou. Por isso que eu falo, tudo tem um propósito do Senhor. Quando Abiatar fugiu para ficar em refúgio com Davi, ele levou o éfode. Tem gente que fala éfode ou então éfode. Éfode quando tem acento na antepenúltima sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Aí é chamada de proparoxítona. E ali tinha as pedras. Então, era uma das maneiras que eles tinham de consultar ao Senhor. O sacerdote andava com aquelas pedras no peitoral. E ele consultava o Senhor ali. E Davi pediu a Abiatar, o último, né? Que eu vou falar assim, vou chamar de sacerdote também, né? Porque eu entendo que aqui. Ele consultou
para ver se ele podia ir, e Deus falou: vá que eu vou te dar a vitória. E o número de homens que escaparam é quase o mesmo de todo o exército de Davi. E aqui, gente, Davi, eles ganharam, né? Assim, Davi, ele, com a permissão de Deus, ele ganhou essa guerra. E mesmo assim, ele foi com 400 homens, mas 200 homens não estavam aguentando ir. E feriu, e Davi feriu aquele povo desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. E nenhum deles escapou, senão os 400 jovens que montaram sobre os camelos e fugiram. Assim Davi, tudo quanto eles tomaram, os amalequitas também, eles pegaram tudo que os amalequitas tinham tomado lá em Ziclag, eles pegaram as suas mulheres, livrou as suas mulheres, as mulheres de Davi, os filhos, e ninguém lhes falou ninguém lhes faltou, ninguém morreu, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas também, desde o despojo até quanto lhes tinham tomado. Tudo isso Davi tornou a trazer. Ele pegou tudo de volta e ainda pegou os despojos dos amalequitas. E porque 200 homens não aguentaram ir, Davi mandou eles descansar. E chegando Davi aos 200 homens que ficaram no meio do caminho, descansando, que eles não puderam seguir o Davi, e Davi deixou eles ficar lá no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo, e com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou na paz. Davi Davi estabelece a lei da divisão dos despojos, das presas, porque os homens não acharam justo aqueles 200 homens que não participaram da guerra merecessem os despojos da guerra. Então todos os maus e os filhos de Bilial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que vocês não foram conosco, não vamos dar do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Nós não vamos dar nada para vocês não participaram da guerra. Porém Davi era um homem justo. Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, também será a parte dos que ficaram com a bagagem, porque eles ficaram tomando conta da bagagem, deu para eles ir até mais rápido, né? Das bagagens. E o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por lei, por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje, que mesmo quem não fosse na guerra iria receber a recompensa. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo da guerra dos inimigos do Senhor, que eram os amalequitas. Então cada um recebeu o seu. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, os de Jatir, aos de Aroé, aos de Silmote e até os de Estemoa, e aos de Racal, e os que estavam na cidade Jerameíta e na cidade dos Queneus, e aos de Orma, e aos Boraçam, e aos Atsim, e aos de Hebron, e todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens. Então Davi aqui
ele lembra até daquela parábola, né, gente? Que trabalha um dia por um denário, e com o outro ele tratou meio dia por tanto denário. E foi assim, na hora de receber, ele deu o mesmo tanto para todo mundo, deles acharam injusto. Eu lembrei dessa parábola na hora. Então, devemos agir com justiça, em nome de Jesus. Esse é o capítulo 30 de Samuel, o penúltimo capítulo. Deixe o seu like e o seu comentário. Eu sou Evangelista Patrícia.